Boa noite, amigos e amigas do Reflexões Psiquiátricas. Hoje nós vamos falar com o professor Alexander Moreira Almeida sobre esse livro aqui, Ciência da Vida Após a Morte. Rafa, meu amigo, tudo bem? Eu estava pensando que música eu vou colocar para a gente falar sobre vida após a morte. Vejam se eu escolhi bem. Aí. O que você acha? Né? Para falar de vida após a morte tem que ser o Ghost. Cadê o Homem Não Canta aqui? Então, vida após a morte tem que botar a música do Ghost. Gostou, Marina? Estamos esperando agora o professor Alexander. Aqui meu computador deu pau. E nós vamos falar sobre esse livro aqui. Professor Alexander Moreira Almeida é um dos autores desse livro aqui, Ciência da Vida, Ciência, é isso que nós vamos discutir com ele após a morte. Acho que o Alexander não entrou, né? Ou já entrou? Cadê o Alexander? Alexander, meu amigo. Aí. Que bonito, né? Bom, como eu disse, melhor que a música do Ghost. Alexander, cadê você, meu amigo? Alex.nupes. Não tenho certeza. É a Alexa aqui palpitando. Não sei nada sobre isso. Quieta, Alexa. Mas eu já convidei, Alex.nupes. Alexander, dá um oi pra mim aí. Contrata minha mãe de novo? Oi. Tá, então, eu tô tentando entrar ao vivo, então. Agora sim. Agora recebi o convite. É mesmo? Eu tô aqui falando, sou eu aqui. Não, eu vi. Bom, você vou chamar você de arroz de fera.
você tem tanto que falar e o que ensinar que é a terceira vez que eu chamo com muita alegria e que você aceita com muita alegria vir falar aqui com a gente. Sempre muito gentil, Alex. O Alexander Moreira Almeida é autor desse best-seller. Ele vai viver de direitos autorais. Ele é professor titular da Universidade Federal de Juiz de Fora. A gente vai falar do livro e do trabalho dele. De novo, Alexander, obrigado por você ter vindo. Ó, um monte de gente querendo te ouvir. Taki, muitíssimo obrigado. Uma alegria sempre estar contigo. Obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no seu canal e agradecer a todos que estão aí nos assistindo também. Acho que vai ser um bate-papo bem bacana. Quando a gente, há um tempo atrás, sem cometer indiscrição, a gente foi falar mais ou menos desse assunto, eu comecei a lhe perguntar sobre opiniões pessoais. Você falou assim, ó, vamos falar de ciência, não importa as minhas opiniões, importa a ciência, que é o que você corrobora aqui no livro, né? Mas por que esse assunto despertou o teu interesse? Porque transformar a vida após a morte, que é uma questão que você coloca muito bem aqui na introdução, filosófica, religiosa, transcendental, por que você um dia resolveu, eu vou estudar isso como ciência, como psiquiatra? Por que isso aconteceu? Conta um pouco. Então, acho que isso é bem interessante, porque tem quase 30 anos que eu tenho pesquisado na área de espiritualidade e ciência como um todo. Comecei como aluno de medicina em 95, né? A gente começou a trabalhar com isso. Porque qual que é a ideia básica, na realidade? Primeiro, a religiosidade, a espiritualidade é uma coisa que sempre acontece na vida das pessoas e muitas vezes a ciência ignorava, né? E aí a minha ideia sempre é o que a gente pode estudar com rigor e seriedade sobre isso. Bom, e aí, nesse período, já há quase 30 anos, a medicina mudou muito a esse respeito, né? Já é um tema adequado, respeitável hoje em dia, estudar a religiosidade, espiritualidade, o impacto sobre a saúde das pessoas, sobre a vida e tudo mais. Mas se reconhece que as pessoas têm crenças espirituais e práticas espirituais. Ponto. Isso já é bem reconhecido. Aí me veio uma ideia, o próximo passo, né? Porque toda crença e prática espiritual, de um modo geral, se baseia na noção de que existe uma transcendência, de que existe alguma coisa que vai além desse mundo nosso material que a gente vive aqui. Todas falam sobre isso, desde hinduísmo, budismo, Yanomami, cristianismo, todos vão falar de algo nesse sentido. E aí, o que tem em comum, fundamentalmente, na maioria, da quase totalidade dessas tradições religiosas e espirituais? A ideia de que existe algum tipo de sobrevivência, de continuidade da personalidade da pessoa após a morte. E aí, então, aí vem a ideia. Bom, já que se baseia nisso, sabemos que essa crença tem papel, impacta nas pessoas, e o que a ciência tem a dizer, se é que tem alguma coisa a dizer, sobre este problema fundamental? Afinal de contas, essas experiências espirituais que acontecem em todas as culturas, o que elas são? Elas são realmente uma questão, um processo dissociativo do cérebro, da mente, uma alucinação cerebral, ou um construto cultural, ou apontam realmente para uma realidade transcendente do ser humano. Então, é mais ou menos uma nova etapa, acho que uma consequência natural da investigação do tema, tentando ir cada vez mais fundo. Acho que você mesmo diz no livro, um pouco em cima do que você estava dizendo, não é porque cristãos, judeus, hindus, budistas, muçulmanos acham que tem uma outra vida que isso se torna um dado científico. Quer dizer, um monte de gente pode acreditar numa série de coisas que é só fé, né? Quer dizer, o fato de um monte de gente acreditar em vida após a morte não torna esse assunto científico. É isso mesmo? Não, exatamente, né? A gente faz um preâmbulo, né? Como você conta muito bem. Primeiro a gente mostra que essa crença ela é muito disseminada e ainda é, né, uma crença muito disseminada no mundo hoje em dia, mesmo na Europa ocidental, altamente secularizada, a maioria das pessoas acreditam
nisso. Inclusive, um dado muito interessante que me surpreendeu quando eu fui estudando, tanto dados que a gente fez, coletou dados no Brasil, que a gente coletou, como dados na França e na Rússia mostram, quanto maior o nível de escolaridade, maior a crença em vida após a morte. É totalmente contra-intuitivo do que a gente imagina, né? Esse é um ponto. Também nós estudamos sobre o impacto disso sobre a saúde mental das pessoas. Já há estudos apontando sobre isso, menor suicídio, menos ansiedade, maior capacidade de lidar com o estresse da vida e tal. Mas nada disso prova que aquilo é verdade. O que a gente precisa agora é ver o que tem de evidência a esse respeito. E é justamente esse é o objetivo central do livro. Essa primeira parte não é a que se aborda no livro, mas essa é a parte mais estudada em psiquiatria, né? O quanto espiritualidade, transcendência, religião, que você já estava falando, diminui o risco de suicídio, de depressão, de alcoolismo, né? de dependência de droga, o quanto ter uma... Isso acho que o Viktor Frankl é o que fala, né? O quanto ter um projeto de vida, um projeto transcendente faz bem para a gente. Né? Você vai além disso, né? Você vai com uma coisa muito mais desafiadora. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa que parece idiota. Provavelmente é. Não é um contrassenso falar de vida após a morte? Porque, na verdade, a morte é definida como o fim da vida. Falar de vida após a morte não é um contrassenso? Torna a morte algo que ela não é. Então, acho que esse é um dado bem interessante. Só voltando um pouquinho antes do que você falou, de ser um novo passo, né? E é justamente isso, né? Que a gente tem a notícia, é a primeira vez que uma grande... A gente publicou esse livro inicialmente pela Springer Nature, né? Uma das maiores editoras científicas internacionais. Isso, publicamos em inglês e essa é a versão agora em português. E foi a primeira vez que a gente tem notícia que uma grande editora científica internacional publica um livro focado nesse tema que era um tabu, na realidade. A gente discute isso no livro, né? Era um tabu, não se podia falar sobre, seria uma coisa necessariamente supersticiosa, anticientífica, uma ideia de sobrevivência da consciência. Então, mas os tempos estão mudados, eu acho que existe uma abertura maior e um rigor nesse sentido. Sobre o paradoxo, e a realidade, a verdade é que a vida muitas vezes traz surpresas e paradoxos para a gente, né? É claro que o tema de vida após a morte, nesse sentido direto, parece paradoxal, é que esse é um chamado mais assim para um título, né? Se fosse explicar mais tecnicamente, seria o seguinte: evidências de sobrevivência da consciência após a morte do corpo. Mas aí fica muito mais chato o título desse jeito. Mas quem for ler vai saber que é esse o objetivo, né? É que talvez a morte do corpo não signifique necessariamente a morte do eu, da personalidade. Então, nesse sentido, haveria uma vida mental após a morte corporal. Aí a gente fica menos paradoxal, né, Dak? O primeiro capítulo, que é muito bacana, você fala disso, que excluindo China e Rússia, pelo menos 60% da população de 10 países, esse é um trabalho muito recente, 2020, acreditam em vida após a morte. É o que você falou. Numa Europa secularizada, né, a crença é muito, muito presente ainda. Outra coisa desafiadora que eu vou dizer para você. Você começa o livro dizendo assim, bom, não vai ser opinião pessoal, não vai ser profissão de fé, nós vamos tentar ir atrás de uma questão científica. Mas, de antemão, me parece que os três autores se posicionam, né? Já no prefácio, na introdução, os autores, o livro toma partido já de que é possível estudar cientificamente. É isso mesmo? O livro não fica em cima do muro. Isso, quer dizer, é a conclusão, na realidade. Na introdução, a gente fala um pouco da conclusão da obra, né? O que a gente coloca, isso que eu acho que é importante. A gente procurou... Esse livro foi escrito na pandemia, só para você ter uma ideia do contexto. O livro foi escrito na pandemia, aí juntou eu, que sou psiquiatra, o colega Humberto Gilberti Coelho, que é professor de filosofia, ele tinha acabado de voltar de Oxford como professor visitante
pesquisador visitante do Centro de Ciência e Religião de Oxford, e a Mariana Costa, que é psiquiatra, tinha acabado o doutorado no Rio Grande do Sul também, inclusive uma tese que foi premiada pela CAPES e tudo mais e tal. Então a gente se reuniu na pandemia para escrever esse material e nós nos dedicamos, eu pessoalmente me dediquei quase 5, 6 horas por dia por um ano inteiro para revisar o que tinha de literatura a favor ou contra. Isso é muito importante. A gente trabalha com todas as hipóteses, com todas as ideias ao longo do tempo. Só que ao revisar tudo isso, revisando tudo isso, nos pareceu, e é o que a gente coloca, né, na obra, a gente tenta analisar as várias experiências e as várias possíveis explicações para tudo isso, e nos parece bastante sugestivo, com uma melhor explicação para o conjunto de fenômenos, a ideia da sobrevivência da consciência. Mas a gente sabe que todo cientista pode ter falhas. Eu gosto muito, Otaki, eu falo muito com meus alunos, porque eu e o Humberto, a gente dá uma disciplina de pensamento crítico aqui na Universidade Federal de Fora, na pós-graduação. A gente começa em Sócrates e vai até século XXI, passando por inúmeros autores, inclusive Popper. E o Popper fala uma coisa que eu acho que é muito interessante, o Karl Popper. Como que a ciência, que é feita por seres subjetivos, pode ser objetiva, pode ser imparcial, digamos assim? Porque cada um tem um ponto cego. E o Popper fala da crítica intersubjetiva, ou seja, você submete os seus estudos, o melhor que você tem, para a crítica de outras pessoas. Aí os outros iluminam o nosso ponto cego. Assim funciona a ciência. E por isso mesmo, esta obra, nós acabamos de fazer um tour de lançamento nas principais universidades do Brasil. A gente apresentou na USP, na Unicamp, no FRJ, na Federal do Paraná, Católica de Brasília, Federal da Bahia, Congresso Brasileiro de Psiquiatria, Congresso Brasileiro de Filosofia da Religião, resenhas do mundo inteiro, British Journal of Psychiatry e tal. Então, qual que é a ideia? É expor mesmo os argumentos, as evidências, a crítica mais rigorosa possível, para que possamos juntos buscar a verdade. Essa é a ideia. Não há, se em algum momento mostrar claramente falhas graves de argumentação ou de evidência, nós estamos plenamente abertos para isso e tudo mais. Mas a gente está muito satisfeito e muito feliz que todos os lugares que nós tivemos, em muitos lugares, e publicações e resenhas de áreas da filosofia, ciência da religião, psiquiatria, psicologia, todos, de um modo geral, têm sido bastante positivos a esse respeito. Tem uma pergunta aí que eu acho muito, muito interessante e talvez seja uma das primeiras acusações, vamos usar esse termo. A Laura Carman, psi, pergunta, os autores são espíritas? No meu entender, os autores podiam ser ateus, podiam ser demonistas, podiam ser qualquer coisa, né? Eu não sei, não vamos perguntar a religião dos autores, mas este não é um livro que faz proselitismo. Vocês podem ser qualquer coisa, inclusive ateus, não é? Isso. O livro, o que a gente tem procurado sempre é justamente apresentar do melhor modo possível o que tem de pesquisa, apresentar as várias hipóteses para que o próprio autor forme a sua opinião, o próprio leitor forme a sua opinião. E mais, o livro, embora seja um livro curto, de 100 páginas apenas, de propósito, para ser bem enxuto, para a pessoa poder ler, ter um panorama geral de modo bem enxuto, mas ele tem 350 referências bibliográficas acadêmicas ao final, para quem quiser aprofundar. E aí, essa é a ideia, que as pessoas tenham acesso à produção científica e formem o seu próprio entendimento. A ideia não é que as pessoas precisam seguir e concordar com a conclusão dos autores. Mas o que não pode mais acontecer, Taki, é a comunidade científica fingir que essas pesquisas não existem, que esses fenômenos não existem. Acho que esse que é o principal problema. Muitas vezes, por muitos anos, a comunidade científica fingiu que essas experiências não existiam e às vezes até que as pesquisas não existiam. Porque o que nos surpreendeu é que tem mais de 150 anos de pesquisa acadêmica rigorosa sobre o tema. Não sei se você conhece o Tatum Tiago, ele diz assim, os três são espíritas, sim. Bom, isso não interessa, né? O que eu disse, podia ser ateu, não é? Vamos para uma parte que eu acho interessantíssima, que é quando você diz que algo que, quando a gente pensa na hipótese fisicalista, quer dizer, a mente,
que é um subproduto, um epifenômeno do cérebro. Essa é a hipótese fisicalista. Quando o cérebro tem, quando a gente fala morte cerebral, morreu, acabou o cérebro, como é que a mente pode persistir? Como é que alguma coisa que represente a consciência desse indivíduo pode persistir? E aí a pegadinha é se o órgão que a produz se perdeu. Como é que faz? Isso. Então, tá, que eu acho que é exatamente isso. Existem basicamente duas visões sobre o que chamamos de questão mente-cérebro, né? Uma que vem desde a Grécia Antiga, todas as culturas têm essa discussão. Tem a mente, o cérebro, melhor dizendo, ele é visto de duas formas. Ou ele produz a consciência, a mente, ou seja, as atividades eletroquímicas do cérebro geram a consciência, e quando o cérebro para de funcionar, a consciência desaparece. Essa é a visão fisicalista ou materialista, que é legítima, é perfeitamente legítima e tem que ser estudada. Só que existe uma outra hipótese. Claro, tem muitas outras, mas estou simplificando grosseiramente em dois campos. Existe uma outra possibilidade de que o cérebro seja um instrumento de manifestação da mente que existe num outro contexto. Tá? Então, o cérebro é um instrumento. Do mesmo modo, por exemplo, que as pessoas estão nos vendo pelo celular, computador, tablet, pela televisão, seja o que for, e nós não estamos lá dentro. Né? Ou seja, esse aparelho, ele... Perdão, a televisão traz algo que não está, não tem um japonês lá dentro da televisão. Exatamente. Mas da onde viria, então, dentro Pois dessa... então, estou só preparando o terreno, né? Então, beleza. E aí, existem algumas possibilidades, por exemplo, de que a consciência, a mente... Eu gosto muito do Thomas Nagel, que é um filósofo da mente bastante importante, publicou um livro muito interessante pela Oxford, recentemente, chamado Mind and Cosmos, A Mente e o Cosmo, que vale muito a pena, que ele fala de naturalismo expandido. O que é isso? A ideia de que a natureza, o que existe, possa ser além das partículas e forças físicas, que a consciência, a mente, pode ser um outro elemento fundamental da natureza, irredutível à matéria, por exemplo. Então, existiria a consciência, a mente, e existiriam as partículas materiais, etc. E haveria uma interação entre essas coisas. Então, essa é uma outra possibilidade de enxergar. Agora, o dado muito importante é o seguinte: no nosso livro, a gente investiga se há evidências da consciência estar ativa quando o cérebro não estiver ativo. A gente não discute o que seria, em última análise, essa consciência e nem quais os mecanismos pelo que acontece. Só para dar um exemplo, Otaki, para mostrar como é que a ciência funciona. Você sabe muito bem, mas só para ilustrar para o pessoal. Quando o Mendel foi estudar genética, ele não tinha a menor ideia do DNA dupla hélice, essas coisas, não sabia nada disso. Ele sabia o seguinte: ele foi estudando as ervilhas, ele viu que tinha umas lisas, umas rugosas, não sei o que lá e tal, e ele descobriu que os caracteres passavam de uma geração para outra em bloquinhos. Esse bloquinho ele chamou de gene. Ele não tinha a menor ideia como que era o gene lá dentro, como que ele funcionava. Ele disse: olha, eu estou descrevendo que passa em bloquinho que eu estou chamando de gene. Agora, o que é isso mesmo, eu não sei. Então, nós estamos fazendo mais ou menos a mesma coisa. A gente está vendo se há evidências de sobrevivência da consciência, sem entrar no mérito, embora no livro a gente discute algumas hipóteses, cita, mas muito en passant, porque não é o objetivo do livro. O objetivo do livro foi só discutir se a gente... Só um outro exemplo também. O Newton, quando o Newton propôs a gravidade, ele foi atacado porque não sabia explicar como que matéria atrai matéria. No fundo, a gente não sabe até hoje, né? Por que o Sol atrai a Terra, mas que atrai, e a gente sabe calcular isso. Né? Então, o mecanismo exato a gente não sabe dizer. Tem um amigo que desde a tarde estava querendo fazer perguntas para você, e ele diz o seguinte, que eu acho que é uma pergunta muito cabível. Se a visão fisicalista está errada, quer dizer, e a mente não é produzida pelo cérebro, como é que os psicofármacos funcionam? Se eles agem bioquimicamente no cérebro, modificando as funções psíquicas. Isso. Excelente pergunta, excelente pergunta. Uma das possibilidades, já Descartes trabalhava isso, por exemplo, uma das possibilidades que chama dualismo interacionista, em que a mente influencia o cérebro e o cérebro influencia a mente.
A coisa é bidirecional, haveria uma inter-relação entre os dois. É como se fosse, às vezes, um ator e o público no teatro. O ator influencia o público influencia o ator. Então, poderia haver uma coisa bidirecional. E um segundo aspecto que pode ser também compreendido é que se o cérebro é um instrumento de manifestação da mente, se o cérebro está desarranjado, a mente não consegue se manifestar adequado. E às vezes a medicação pode rearranjar para que o cérebro permita que a mente se manifeste melhor. Esse é um outro modo de entender também a situação. Quando a gente vai para estudos, por exemplo, de terapia cognitiva, e esses estudos em psicoterapia mostram alterações de PET scan, mostram alterações cerebrais, você está fazendo isso. Você está agindo na mente e a mente leva a modificações orgânicas cerebrais, é isso? Exatamente. A gente tem até um estudo, a gente fez em parceria até com o colega Júlio Pérez, em que fez psicoterapia, a psicoterapia modificou padrões de ativação cerebral. Na realidade, a coisa meio... muitos autores até comentam isso. Uma coisa muito simples, eu estou levantando a mão. Quer dizer, um ato mental de desejar levantar a mão, levanta a mão. Né? Quer dizer, então, de alguma forma, haveria uma influência da mente sobre o cérebro, assim como também o cérebro influenciando sobre a mente. Eu acho que é essa moça Fonseca. Existem pessoas que são refratárias à medicação, ou seja, os psicotrópicos não funcionam. Ok, mas existem pessoas que são refratárias a antineoplásicos para câncer. Eu sou refratário a alguns tipos de broncodilatadores. Quer dizer, isto não é uma evidência. Né? Agora, a religião, acho que você pode explicar um pouco para as pessoas. Religião, espiritualidade, são coisas separadas? Muito bem. A gente costuma trabalhar... Há vários conceitos sobre esses temas, mas a gente trabalha com o conceito de espiritualidade como uma relação de contato com uma dimensão transcendente da realidade, essa dimensão extrafísica, que seria fundamental para a vida. Todas as tradições espirituais também falam disso, que existe uma dimensão transcendente e essa dimensão é o mais importante. Aí tem um dado muito interessante, a gente vai discutir isso no livro também, qual é a origem dessas crenças num transcendente, numa dimensão transcendente. Pode ser, claro, pode ser que a pessoa está alucinando e aí ela teve uma percepção, se viu fora do corpo porque tem uma alteração cerebral, pode ser porque alguém ensinou para o indivíduo, pode ser um mecanismo de defesa psicológico, mas pode ser também que a pessoa tenha percepções que realmente apontem nessa direção e gerem essa crença. A gente tem estudos muito claros com experiência de quase morte. Acabamos de terminar agora um doutorado que eu orientei com mais de 200 casos de experiência de quase morte e aí a imensa maioria das pessoas se tornaram muito mais convencidas de uma realidade transcendente após essa experiência. Então, essa é a espiritualidade. E essa espiritualidade ela pode ter uma comunidade que compartilha crenças e práticas. Isso é a religião. Então, a religião é um envelopamento cultural, social, para dar continência e conseguir até expressar essas vivências. Então, digamos, a espiritualidade é um conjunto maior, a religião seria um subconjunto ali dentro. E é possível ter espiritualidade sem religião, embora para a maioria da humanidade a espiritualidade acontece dentro de uma religião. Janaína, então você viu que daqui a pouco nós vamos falar sobre experiência de quase morte. O Pedro lhe pergunta, você conhece esse autor? Eu não conheço. Waldemar Setzer. Não conheço. Bom, agora vamos entrar num tema que está todo mundo perguntando aí, né? Vamos lá. No quinto capítulo, acho que é o quinto capítulo, quarto, você começa com mediunidade. Né? Tá vendo? Ó como o homem está ligado. Laura, a gente já perguntou, vamos perguntar agora mediunidade. Aí você fala de Chico Xavier. Como é que, claro, as pessoas vão ler o livro, mas o que a gente já sabe e o que se pesquisa a respeito de mediunidade? Por que você traz o Chico Xavier aqui no teu livro? Beleza. Eu só queria voltar, então, uma coisinha um pouquinho antes, que é porque esse tema de vida após a morte, a sobrevivência da consciência, sempre foi considerado um tema filosófico ou religioso.
e não passível de abordagem científica. Essa é a ideia básica que as pessoas têm. O que não é nenhum demérito o tema ser religioso ou filosófico. Mas para ser científico tem que ter evidências empiricamente verificáveis, tem que ser capaz de verificar, de observar alguma coisa que sugira aquilo. E o fato é que, como eu já falei, há mais de 150 anos de pesquisa nessa área. E o que se busca, basicamente? Por exemplo, o que torna o TAC seu TAC? É a continuidade do caráter e da memória. Né? Vários estudos discutem isso. Cada um de nós é uma continuidade de memória e de caráter. Meu estilo de vida, meu modo de ser. Então, existe um modo de ser, do caráter, da personalidade, existe a memória e suas habilidades. É isso que eu esperaria se a consciência continuasse existindo. Essa que seria basicamente a ideia. E é isso que se busca, tá certo? Evidências de que a mente estaria funcionando, especialmente caráter e memória. Por isso, a gente investigou vários fenômenos que a gente vai falar aqui, experiência de quase morte, alegados em vidas passadas, aparições, experiência de final de vida e experiências mediúnicas. O que é a experiência mediúnica? Primeiro, é uma experiência que não é propriedade de nenhuma religião, uma experiência humana universal. Todas as culturas têm pessoas que, alegadamente, estão em contato com seres espirituais. Então, sempre existiu. qual é a definição de mediunidade? Pois é, então. Então, a gente define mediunidade como o indivíduo que alega estar sob influência ou em contato com seres espirituais, seres não físicos, tá? E aí pode ser orixás, Deus, Espírito Santo, pessoas desencarnadas, pode ser qualquer coisa. No nosso tema especificamente, sobrevivência da consciência, nos interessa pessoas, médiuns, que alegam estarem em contato com pessoas já falecidas. É isso que nos interessa, saber se essas pessoas têm capacidade de produzir algum tipo de evidência de continuidade do caráter e da memória. Ok? E o que se sabe hoje em dia sobre mediunidade? Primeiro, mais uma vez, é uma experiência que sempre existiu. Só para a gente ter uma ideia, teve uma pesquisa dos Estados Unidos, que acabou de sair do Pew Research Center, que mais da metade dos americanos referiram que já foram visitados por alguém que já morreu. Então, é uma experiência muito frequente. No Brasil, os dados são parecidos também. Então, uma experiência mais da metade. Tanto no Brasil... Nós temos um dado nosso, publicado no Transcultural Psychiatry ano passado, no Brasil, mostrando 50%, e nos Estados Unidos foi 52%, se eu não me engano, também. Então, assim, é muito frequente. Bom, eu prefiro continuar sendo 50% que não foi visitado, pelo amor de Deus. Pois é, então... Hã? As pessoas não contam isso umas para as outras. Exatamente. Essa é uma questão. Ou as pessoas... Essa é a questão das experiências espirituais como um todo. É algo muito importante e sagrado para as pessoas. Eles não vão dar de barato para qualquer um. Entendeu? Até mesmo para o psiquiatra, para o psicólogo, para o profissional de saúde. Se o paciente não perceber que vai ter respeito de quem está falando, o paciente não conta. Se você não abrir isso, o paciente não vai contar. O número é muito alto, a impressão é que não é isso, mas na realidade é assim que funciona. Só para você ter uma ideia de experiência espiritual, esse estudo que eu estou comentando, que foi até, inclusive, um trabalho de pós aí da Psiquiatria da USP, investigou a população brasileira, uma amostra, quase a população brasileira, mais de 1.000 pessoas do país inteiro. Apenas 6% das pessoas não tiveram uma experiência espiritual mais significativa nas suas vidas. Só 6%. Quer dizer, a exceção é não ter essas experiências. Mas voltando, então, para a mediunidade aqui. Então, o que se sabe é que é muito frequente a ideia de um contato. E as pessoas que têm isso com mais regularidade, nós chamamos de médiuns, ou que alegam ter isso com mais contato, eles têm uma saúde mental boa, de um modo geral. O meu doutorado na USP, há 20 anos atrás, foi exatamente investigando a saúde mental de 115 médiuns, e, de modo geral, eles têm uma boa saúde mental, e hoje em dia sabe-se que isso não é patológico. Ok. Agora, o mais importante agora é justamente se eles são capazes de produzir evidências de contato com alguma personalidade que já faleceu. É claro que boa parte dos alegados experiências mediúnicas você pode explicar como fraude, você pode explicar como uma criação do inconsciente do indivíduo, fala coisas genéricas, você pode explicar como uma pessoa fala coisas genéricas e o paciente, o familiar enlutado aceita aquilo com facilidade. Tudo isso pode se explicar. A questão é se isso explica a totalidade das experiências. E aí, a gente vai trabalhando, a gente trabalha num capítulo, primeiro com a Leonor Piper, que foi uma médium americana muito importante, que foi estudada por William James e vários dos fundadores da psicologia
internacional e trabalhamos com o caso do Chico Xavier no Brasil e depois com outras pesquisas mais recentes. Mas o Chico Xavier, por que ele é interessante? Porque ele é um indivíduo que a gente sabe que viveu no Brasil, ele teve uma escolaridade limitada até a quarta série, a pessoa que trabalhou como funcionário público a vida inteira, e apesar disso, ele produziu 450 livros por temas muito diversificados e produzindo informações muito significativas. Por exemplo, existe um mestrado e um doutorado em literatura na Unicamp em que investiga os textos literários psicografados pelo Chico Xavier. Existe um deles, que foi o primeiro livro que o Chico escreveu, em 32, ele tinha 22 anos de idade apenas, chamado Parnaso de Além Túmulo, que é uma coletânea, alegadamente, de dezenas de poemas escritos por dezenas de poetas falecidos, desde Olavo Bilac, Castro Alves, coisa que o valha. E o mais interessante e impressionante, o Chico vivendo numa cidade de interior, que nem parece nem biblioteca tinha à época, Pedro Leopoldo, ele foi, e a tese da Unicamp a gente mostra isso, que cada poeta reproduz com muita precisão o estilo literário, não só o estilo literário, mas o repertório cultural de cada poeta, e havendo, inclusive, uma modificação de perspectiva, por exemplo, aqueles que eram mais pessimistas do mal do século, dos romantistas, eles se transformam com uma visão mais positiva e espiritualizada, por exemplo. Por exemplo, o próprio Monteiro Lobato chegou a dizer na época que se o Chico Xavier tivesse escrito por ele mesmo todos aqueles poemas, ele mereceria quantas cadeiras ele quisesse na Academia Brasileira de Letras. E tem um dado muito interessante, inclusive, que existe, esse foi o mestrado, agora teve o doutorado do Alexandre Caroli Rocha, que ele estudou o Humberto de Campos, que foi um grande escritor brasileiro do início do século, e poucos anos que ele morre, ele supostamente foi escrito pelo Chico Xavier. E aí, a tese de doutorado, o Alexandre estudou tudo que o Humberto de Campos escreveu alegadamente pelo Chico e tudo que ele conseguiu encontrar do Humberto em vida. E ele vai encontrando uma quantidade enorme de similaridades. E o mais interessante, quando a gente lê o texto do Chico Xavier, você acha até textos engraçados, interessantes. Só que o texto é repleto de intertextualidade com o Humberto de Campos em vida. Ou seja, quem escreveu aquele texto do Humberto de Campos pelo Chico queria o tempo todo fazer referências indiretas a textos do Humberto de Campos em vida e dentro do repertório cultural. E o mais interessante, tem uma parte desses textos que fazem referência a textos que estão no Diário Secreto do Humberto de Campos, que estava no cofre da Academia Brasileira de Letras, que era secreto daquela época. Então, esse é um exemplo do Chico. E depois, sobre o Chico, tem um outro dado que a gente... Aí foi um pós-doutorado que eu orientei junto com o Lotufo Neto na USP, Sim. Foi o pós-doutorado da Denise e do Alexandre também, em que nós estudamos as cartas psicografadas, né? Alegadamente cartas produzidas por pessoas falecidas. E o que nós investigamos foi se essas cartas traziam informações verídicas e quais os meios o Chico poderia ter tido acesso a essas informações. E o que a gente conclui, e foi publicado em 2 revistas internacionais, inclusive no Journal of Nervous and Mental Disease, uma das revistas psiquiátricas mais antigas do mundo, a gente mostra que as informações, de modo geral, são precisas, verídicas, e em boa parte dos casos é muito improvável que o Chico tivesse acesso àquelas informações. Algumas das informações, nem os familiares que foram lá tinham. Aquilo foi obtido a posteriori. Então, esse é um exemplo por que o Chico está entre as análises aí do estudo. A Nath pergunta algo que nós psiquiatras o tempo todo somos confrontados. Quer dizer, como é que eu diferencio o indivíduo que tem mediunidade de um indivíduo psicótico? Acho que uma das coisas que o faz, e você vai dizer melhor do que eu, a mediunidade ocorre num setting específico, culturalmente propício, e o cara psicótico é um cara que é pervasivo na sua vida como um todo. Essa é uma das possibilidades? Sem dúvida. Esse é um dos critérios que ajuda bastante, só que, como sempre, a realidade é um pouco mais complexa muitas vezes, né? Por exemplo, o caso do próprio Chico Xavier mesmo. Ele começou a ter essas experiências quando criança e num ambiente cultural que não aceitava. Inclusive, o pai queria interná-lo em Barbacena, no Hospício de Barbacena, na época. Então, isso acontece também.
O que a gente identifica... Então, primeiro, quando acontece no contexto cultural, aceito e tal, isso é muito mais fácil de separar. Agora, o que ajuda mais, na realidade, é o seguinte, a gente tem vários estudos que mostram isso, inclusive a gente acabou de publicar uma diretriz da Associação Brasileira de Psiquiatria, acabou de sair no Brazilian Journal of Psychiatry, sobre como fazer essa distinção. E uma delas é o seguinte, as experiências sensoriais, ver, ouvir, não servem para separar uma experiência saudável de uma não saudável, tá certo? Não servem para separar. O que ajuda muito mais dentro da psicose, por exemplo, são os sintomas negativos de desorganização. Então, o indivíduo que tem uma desorganização cognitiva, o embotamento afetivo, ou delírios persecutórios, delírios bizarros, e, além disso, um prejuízo funcional importante. A pessoa não consegue tocar a vida, não consegue trabalhar, ter o convívio familiar, etc. e tal. Então, esses são alguns dos principais critérios. Agora, um dado importante, para dizer que a experiência mediúnica não é patológica, o psiquiatra não precisa acreditar que existe um espírito se comunicando. Ele apenas vai entender que é uma experiência humana não patológica. E isso, hoje em dia, o DSM, o CID já reconhecem muito bem. Tá. Você citou um dos meus filósofos favoritos, que é o positivista lógico, é o Karl Popper, né? Eu vejo você dizendo que a gente foi atrás de evidências que provam. A hipótese do Popper é que é ciência aquilo que eu posso montar uma experiência, né, para refutar. É a questão da refutação e não da prova. Funciona no seu campo de estudo também? É o falsificacionismo do Popper, né? Isso. Então, nós até conversamos, nós trouxemos um tempo atrás aqui em Juiz de Fora um filósofo da ciência, Robert Almider, que trabalha justamente com esse tipo de discussão. O que haveria, o que falsearia as hipóteses, por exemplo, da sobrevivência, seria, por exemplo, se todas as alegadas evidências ou mediúnicas, ou de EQM, ou de memória de vidas passadas, pudessem ser encontradas evidências de fraude, evidências de outras explicações que não levassem em consideração a ideia da sobrevivência. Mas eu acho que, no caso, o falsificacionismo ele funciona muito bem também para a própria ideia fisicalista, né? Porque se o fisicalismo é verdadeiro, a gente discute isso no livro, né? Se ele é verdadeiro, não pode existir mente quando o cérebro não está funcionando. Se eu tenho evidências de que a mente está funcionando, quando o cérebro não está funcionando, são potenciais falseadores da hipótese materialista. Eu vou retomar, quer dizer, o que você disse alguns dos livros, eu não sei se você se referia especificamente a Chico Xavier ou a outros médiuns, escritos pelo, como eles dizem, espírito fulano, etc., inspirados. Nesta situação específica que você citou, ou em outras, parece que o estilo, a intertextualidade sugeriria que, de fato, haveria alguma ponte com algum desses escritores. Você conhece muitos exemplos disso? Você citou só Chico Xavier. Tem outros exemplos? Sim, há outros exemplos nacionais e internacionais a esse respeito. Eu estou esquecendo, tem um dos autores, acho que é Charles Dickens, inclusive, tem um texto bastante... que supostamente o médium continuou uma obra que deixou intérmina, que Dickens deixou intérmina e continua. Eu não conheço análises... Eu estou citando o caso do Chico porque é um caso que foi estudado com bastante rigor. Esse foi um dado interessante. No livro, a gente se ateve apenas a fenômenos que foram bem estudados academicamente. Tá certo? Há muitos outros fenômenos muito interessantes e outros casos muito interessantes, mas a gente se ateve apenas àqueles que foram bem estudados academicamente. Então, sim, há outros relatos disso, mas estudos acadêmicos qualificados eu não tenho conhecimento. Uma coisa que eu ouvi há algum tempo e achei curioso e fui ver,
não são escritos, mas são pessoas que dizem que pintam sob influência. Eu já vi de tudo, desde Monet, Van Gogh, etc. Eu gosto muito de arte, gosto muito de pintura, e o que eu vejo ali, se for um Monet, é um Monet demenciado. É um Van Gogh, são os dois braços que pinta daquele jeito. Você estudou também a produção pictórica ou só literatura? Então, como a parte justamente de artística é mais difícil, né, de investigar, na realidade a gente fez uma pesquisa, inclusive a gente fez uma parceria com a Universidade de Aachen, na Alemanha, e nós levamos médiuns que fazem pintura mediúnica para a Alemanha e fizemos ressonância magnética funcional durante o transe desses médiuns, tá certo? Então esse trabalho está para ser submetido à publicação em breve. E nós pegamos também o material produzido por eles e tentamos fazer alguma análise artística, só que a gente não conseguiu encontrar um método adequado de fazer isso, entendeu? Então esse é um problema grave, assim, do ponto de vista metodológico. A gente não encontrou ainda um caminho metodológico adequado para fazer esse tipo de investigação sobre a similitude ou não da pintura, por exemplo. A Jo está dizendo que nós estamos sem som, travou. Para nós aqui, para o resto das pessoas, acho que está direitinho. Eu tô ouvindo. Não deve ser. Tac, só uma coisa. Sim. É exatamente isso. Assim. Por exemplo, até da pintura. Pintura também eu não entendo nada. Mas o fato de haver comunicações mediúnicas de baixa qualidade, por exemplo, tanto psicografia, seja o que for, não diz nada sobre a existência ou não daquelas de boa qualidade. Do mesmo modo, ter um médico charlatão não diz nada de existir um bom médico. Por isso que a gente se atém, inclusive, o William James, que eu gosto muito do William James, né, que foi fundador da psicologia científica, psiquiatra, filósofo, professor de Harvard. Ele fala que a gente tem que estudar os bons espécimes da classe, entendeu? Falando sobre pesquisa mediúnica. Ele pesquisou por 30 anos esse tema, inclusive, né? Estudar os bons espécimes da classe. Isso vale para todas as experiências espirituais. Do ponto de vista científico, quanto mais eu estudar em profundidade os casos mais bem desenvolvidos, pode trazer muito mais informações do que casos mais ordinários, digamos assim, né? E mesmo o indivíduo que faz uma pintura ordinária, que você vai dizer que ele não precisa ser necessariamente um charlatão, ele acredita naquilo, não é isso? Isso, exatamente. Frequentemente, alguns chamam, tecnicamente, seria uma fraude inconsciente, ou seja, a pessoa no estado de transe, a sua mente, o seu inconsciente, criaria uma personalidade e poderia se manifestar involuntariamente. O indivíduo não tem controle nenhum sobre aquela experiência e aquilo se manifesta. Isso foi muito discutido. Inclusive, Otaki, é bem interessante que muito do que se sabe sobre o inconsciente hoje surgiu com pesquisas com médiuns no século XIX, com Pierre Janet, o próprio Jung, etc. Mas não deve ser difícil, Alex, fazer isso, porque existem peritos. Quer dizer, quando você diz essa minha Alexa fica se metendo onde não é chamada. Existem peritos, quer dizer, você compra um quadro do Volpe, tem um perito que vai dizer para você se ele é legítimo ou não. Quer dizer, tem gente que faz isso, não é? Acho que isso pode ser utilizado, não acha? Pode ser, pode ser. Talvez a gente podemos até conversar sobre isso e fazer junto esse protocolo, viu, Taki? Eu, sinceramente, estou falando sério. Não, eu acho que a gente poderia. É isso, porque eu costumo brincar que a gente está igual Camões nos Lusíadas. Estamos navegando por mares nunca antes navegados. Sim. Então, às vezes, a gente precisa de adaptar, mantendo o rigor, mas adaptar a realidade do fenômeno. E, às vezes, fenômenos novos precisam de adaptações de novos métodos. E é isso que a gente tem tentado o tempo todo fazer. Uma das pessoas está repetindo, eu não sei quem é, Divaldo Franco. Não sei quem é, você sabe quem é? Divaldo Franco é um médium muito famoso no Brasil, talvez o médium mais famoso em atividade no Brasil hoje. E ele também produziu muitos livros, etc. Inclusive, a gente publicou um artigo sobre ele, também no Journal of Nervous and Mental Disease, com relato de caso dele, em que mostra também que ele começou tendo essas experiências aparentemente assustadoras, a família não aceitava, e posteriormente ele consegue
integrar isso de modo saudável e teve uma vida extremamente produtiva e saudável, apesar de experiências psicóticas ao longo de 90 anos de sua vida. Então, desculpe, a minha ignorância, eu não sabia quem era. A pineal, muita gente está perguntando pineal tem alguma coisa a ver com isso? Pois é, então, essa é uma outra questão delicada, que é o seguinte, estou perguntando porque no meio espírita existe umas psicografias do Chico Xavier dizendo que a pineal seria a glândula que permitiria a mediunidade, tá? Só que a pineal, desde os hindus têm uma questão lá que teria um chakra ligado à pineal, o próprio Descartes fala que a pineal faria conexão da alma com o corpo, mas cientificamente não há nenhum estudo apontando qualquer relação entre pineal e experiências espirituais. Inclusive, tem um professor da Federal do Mato Grosso do Sul, o Marco Aurélio Vinhosa Bastos, que fez um doutorado recentemente avaliando alterações de melatonina e outros hormônios e outros fatores ligados da pineal em transe mediúnico e não encontrou nenhuma alteração. Aí nós vamos para outra coisa, que são experiências de quase morte, e de fora de corpo, ou fora do corpo que você conta aqui. Essas são experiências de gente que retorna e volta dizendo que viu um túnel iluminado, é meio isso? Isso, exatamente. As experiências de quase morte também são experiências também universais. Isso é muito interessante. Todas as experiências que a gente está falando aqui sempre existiram na história da humanidade, em todas as culturas, com características bem similares, modifica um pouco o conteúdo, né? Mas a estrutura da experiência é muito semelhante. Então, as EQMs, existem relatos mais antigos que têm notícia, de 700 anos antes de Cristo, na China. Na República de Platão tem uma descrição do soldado Hércules, um EQM também. Então, há várias, mas o termo EQM surgiu com um filósofo e psiquiatra, Raymond Moody Jr., nos anos 70, com um livro chamado Vida Depois da Vida. Então, basicamente, o que ele está falando? São pessoas em situações de risco de vida, parada cardíaca, acidente, hemorragia, infecções graves, etc. A pessoa sente, e na média, né? A pessoa sente sair do corpo, ela sente, às vezes, ela vê o corpo de fora, ela vê um túnel, passa por um túnel, vê uma luz, vê seres de luz, vê pessoas já falecidas, tem uma visão panorâmica da própria vida, um juízo até das suas ações, um insight, um senso noético, uma percepção mais ampla da realidade, um sentimento profundo da vida. Inclusive, eu estava no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, você também se encontrou lá, né? Eu dei uma palestra falando sobre isso, vários psiquiatras vieram me contar depois das EQMs que eles tiveram, e um disse falou o seguinte, olha, quando eu tive EQM, foi como se tivesse atualizado o sistema operacional. Eu mudei completamente o modo de ver o mundo e ver as coisas. Olha a metáfora que ele usou, né? Então, existe uma mudança radical, às vezes, da mentalidade, do modo de agir, de ver, e a pessoa depois volta, e muitas vezes tem uma noção também de que tem um limite que ela não pode passar, e aí ela, às vezes é dito que ela precisa voltar. E quem gosta da cultura pop, o Guardiões da Galáxia 3, que acabou de sair, aquele bichinho, o Rocket, ele teve uma EQM muito bem feita, inclusive, no Guardiões da Galáxia 3. E aí ele volta, e quando ele volta, ele tem um senso de veracidade muito grande daquela experiência, e frequentemente, há estudos mostrando um segmento de 8 anos, estudos controlados e tal, mudança na percepção da vida, uma vida mais altruísta, mais espiritualizada, etc. Então, isso basicamente são as experiências de quase morte. Uma das questões que a gente coloca em psiquiatria é a questão da forma e conteúdo. Quer dizer, eu farei o diagnóstico de toque se eu tiver aquela forma, independente do conteúdo, no Japão, em Angola, em Sumatra. As pessoas têm um padrão, elas enxergam, sempre um cone de luz ou um caminho de luz. A forma é muito parecida, independente das culturas? Isso, então, exatamente essa a ideia. Parece sim haver, por exemplo, existe uma noção de espaço da escuridão para a luz. No mundo, do mundo industrializado, vocês vão falar de um túnel. Indígenas vão falar de uma caverna, por exemplo, entendeu? Assim, então, eles vão dizer isso. Ou o ser de luz que você vê. Um vai ver um ser de luz, um vai achar que é Nossa Senhora, outro vai achar que é Buda, outro pode achar, entendeu? Então, e essas variações acontecem
mas a estrutura da experiência parece que é muito semelhante. Opa, estamos aí. Quer dizer, é aquilo que a gente falava, o conteúdo pode ser diferente conforme a cultura, mas a forma é igual, né? Isso, quer dizer, há uma similitude bastante grande transcultural das experiências, do ponto de vista formal, exatamente. E de impacto, inclusive, também. E por que as EQMs são importantes para essa questão que a gente está falando? Primeiro, é claro que pode ser uma alucinação do indivíduo, pode ser mecanismo de defesa, etc. Primeiro, você sabe que as EQMs acontecem transculturalmente, não depende da pessoa acreditar em vida após a morte ou não acreditar, ter medo da morte ou não ter medo da morte, ter usado muito pouco remédio, nada disso. A intensidade da hipóxia, da falta de oxigênio, já vários estudos mostrando que nada disso explica as EQMs. Segundo ponto, é muito interessante porque é muito diferente de um estado confusional de um paciente de UTI, por exemplo, que ele fica desorientado, confuso, e quando ele volta, ou ele não lembra de nada, ou ele fala, puxa, eu estava viajando. Totalmente diferente de uma EQM, que o paciente tem uma clareza mental, ele diz, minha mente nunca foi tão clara como naquele momento, eu tenho certeza que aquilo ali é verdade e aquilo modifica o indivíduo. Há estudos, um americano e um europeu, analisando a qualidade da memória. Tem uma escala que avalia, que separa a memória de fantasia. E pediram para o paciente escrever a EQM dele, ele escreveu outro fato real que aconteceu e uma fantasia. E, de fato, a fantasia pontuou menos, a memória real pontuou mais, e a EQM pontuou mais na qualidade de memória do que na memória real. E agora, o mais interessante no caso da EQM são os casos de parada cardíaca. Nós sabemos que na parada cardíaca, o cérebro para de funcionar alguns segundos depois, ele fica isoelétrico. Então, não poderia ter atividade mental. E há vários casos bem descritos de percepção verídica, em que a pessoa descreve o que efetivamente aconteceu durante a ressuscitação dele, por exemplo. Tem um caso clássico que foi publicado na revista The Lancet, das revistas médicas do mundo, de um cardiologista, Pim Van Lommel, que analisou centenas de pacientes com parada cardíaca, etc. E tal. E ele conta um caso de um paciente que teve uma parada cardíaca na rua, chegou no pronto-socorro e morto. Estava cianótico, roxo, com midríase fixa, né? A pupila não reagia, ou seja, nem tronco cerebral funcionava. E tentaram reanimar o paciente, foram tentando reanimar o paciente, e depois de quase uma hora o paciente é reanimado. E aí ele vai para a UTI, depois ele vai para a enfermaria, alguns dias depois, algumas semanas depois, ele vê o enfermeiro entrando e ele fala para o enfermeiro, você sabe onde está minha dentadura? O enfermeiro fica assustado, né? E ele fala, sim, porque quando eu entrei, quando eu cheguei, eu me vi de cima vendo o corpo, ele descreve o enfermeiro, descreve o médico, vocês foram me entubar e viram que eu tinha uma dentadura, tiraram minha dentadura, botaram na gavetinha daquele carrinho cheio de pote, né? O carrinho de parada. E, além disso, eu fiquei muito preocupado porque, numa hora, vocês começaram a querer desanimar de me reanimar. E eu comecei a gritar, não para não, que eu estou aqui, etc. E tudo isso era verdade. O enfermeiro falou, mas eu examinei esse paciente. Ele estava em midríase fixa. Como que isso acontece? Então, esse é um exemplo. Há vários outros, a gente escreve no livro outros exemplos que sugerem fortemente a atividade mental quando o cérebro não estaria funcionando. Eu vou brincar com você que tem um livro clássico no Brasil que é a prova irrefutável de que alguém que morre pode escrever um livro. O autor diz assim, está cheio de autor finado, mas eu sou o primeiro finado autor, que é Memórias Póstumas de Brás Cubas. Isso. Que é uma brincadeira que ele faz, que na época o movimento espírita estava começando no Brasil. Ele faz uma piada em relação a isso. É exatamente isso. E reencarnação? Essa você precisa me convencer. Como é que você estuda reencarnação? Então, isso é um dado bem interessante também. A gente publicou também recentemente uma revisão de literatura sobre o tema e há basicamente mais de 2.500 casos já documentados academicamente. É o seguinte, e tem em todas as culturas, tá? Acontece que são mais descritos em países da Ásia, reencarnacionistas como Índia e tal, mas no fundo acontece em todo o mundo. Basicamente é o seguinte, uma criança, assim que ela começa de uma suposta... Com 2, 3 anos, começa a falar de uma legada vida passada,
Mas, pode ser fantasia, ela quer fantasia aquela princesa, rainha, etc e tal. Mas na realidade não é isso. A pessoa começa a falar de uma legada da vida passada, frequentemente uma vida difícil, com mortes traumáticas, e começa a dar detalhes, começa a falar nome, começa a falar a profissão que a pessoa tinha, começa a falar como que ela morreu, coisas que o valha, e depois as pessoas podem começar a investigar isso e você encontra efetivamente. Bom, voltamos. Estou esperando o Dr. Alexander. Voltamos. Para a gente completar um pouco da nossa conversa, né? No final, parece que congelou para todo mundo aí, então eu vou retomar. Oi, boa noite, Roseli. Entrou. Tá bom. Oi, Alex. Beleza? Agora vamos ver se dá certo agora. Ó, acho que agora sim. E você, acho que para as pessoas que não estavam nos acompanhando, estava começando a falar dessa moça Purnima, de Sri Lanka, que você traz no livro. Vamos Isso. começar daí? Reencarnação. Então, eu estou ilustrando um caso, né, de investigação de alegadas memórias de vidas passadas. Tem uma menina que mora no Sri Lanka, chamada Purnima, com 3 anos de idade aproximadamente, teve um acidente perto da casa dela, em que a pessoa foi atropelada e morreu. Não era parente dela, não era conhecido, mas ela ouviu os pais comentando do acidente, já teve uma reação emocional muito exagerada. Falou, nossa, quem mata é muito mal, quem faz isso, que coisa horrível. Os pais acharam estranho e ficou por isso mesmo. Algum tempo depois, vendo pela televisão um programa, apareceu um templo famoso no Sri Lanka, chamado Templo Kelania. E ela começa a falar que ela morava atrás de um rio, atrás daquele templo, e que ela fazia incenso. Incenso de marca Ambiga e Getapitya. A mãe achou que ela estava viajando, até porque Getapitya era o nome de uma loja perto da casa deles, e não existia incenso com essas marcas onde eles moravam. Então a mãe achou que ela estava inventando isso, e ela falou que ela estudava numa escola que se chamava Raula, a escola, e que ela fazia incenso, que ela estava indo de bicicleta vender incenso no templo, e aí ela foi atropelada por um carro muito grande e ela morreu. É isso basicamente o que ela comentou. E o fato é que começou-se a investigar o caso e se chegou realmente lá no tempo, atrás do tempo Quelânia, se descobriu um fazedor de incenso que tinha um cunhado que também fazia incenso com ele, incenso de marca Ambica e Getapitya, e este cunhado morreu indo de bicicleta vender incenso quando ele foi atropelado por um caminhão. Inclusive, quando levaram a menina lá depois, quando ela viu o pote, o envelope do incenso, ela falou, mas vocês mudaram, porque não era esse que a gente fazia. E, de fato, eles tinham mudado. Perguntaram para ela como fazia incenso, e ela descreveu os 2 modos de se fazer incenso, como que era. Então, esse é um exemplo de um caso, né? E ela fez 20 afirmações, bastante precisas como essas, das quais, se não me engano, 14 foram precisas, 3 incorretas e 3 não dava para verificar. Então, resumo, há milhares de casos documentados, mais de 2.500 casos bem documentados a esse respeito. E acontecendo em todas as culturas. Tem casos estudados no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, e, inclusive, muitas vezes em famílias que não aceitam a crença, e, inclusive, tentam suprimir essa crença das crianças. Então, esse, basicamente, é o tipo de caso. Esses casos têm uma coisa muito interessante e desafiadora. Essa menina, inclusive, ela tinha uma marca de nascença, umas manchas brancas embaixo da costela. Ela nasceu com essa mancha. E foram analisar o laudo de necrópsia do fazedor de incenso. E ele tinha morrido porque a roda do caminhão passou e justamente na costela, e ela faleceu, a pessoa faleceu, que a costela penetrou, no lado esquerdo, penetrou o baço, pulmão, essa foi a lesão fatal. Há mais de 300 casos, desses 2.000 e tantos casos, tem mais de 300 casos documentando marcas ou defeitos de nascença
compatíveis com a lesão fatal da alegada personalidade anterior. É um caso mais esdrúxulo ainda, mas bem documentado. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente precisa estudar esses fenômenos, né, e não simplesmente fingir que eles não existem. Né? Tá. O cético, do ponto de vista psiquiátrico, muitas vezes a gente tem que afastar o que a gente chama de criptominésia, Isso, né? O cara vê o negócio, esquece e depois traz como novo. E em caso assim de criança, existe alguma exploração econômica dos pais? Quer dizer, os pais ganham dinheiro quando uma criança começa a falar coisa? Isso é um dado muito interessante. Né? A criptominésia é uma hipótese importante tanto para a mediunidade quanto para casos alegados de memórias vidas passadas, e sempre é investigado se a pessoa poderia ter acesso a essas informações. Né? No caso ali especificamente, era muito assim, não tinha como um menino de 3 anos de idade ter acesso a todo esse tipo de informação com precisão e detalhes. Sobre exploração econômica, é muito raro. Tá? É muito raro. Na maior parte das vezes, há estudos nesse sentido, a gente cita no livro, inclusive, as famílias ficam desconfortáveis, escondem o fato. Inclusive, na Índia, por exemplo, é comum crianças referirem castas alegadas da passagem de uma casta inferior. E casta lá na Índia é um negócio muito forte. Então, é uma coisa que gera um desconforto muito grande. Então, o ganho financeiro, de um modo geral, é ausente. Mesmo de alguns casos podem ter isso, mas a imensa maioria não. E o mais interessante, Otaki, é que as características são transculturais. A idade que começa, o padrão de relato. Por exemplo, mais de 60% referem mortes traumáticas. Quando começa a falar, o tipo de memória que acontece em culturas muito diferentes, ou seja, o que sugere que não é uma construção social, uma imposição apenas de uns pais sobre crianças. Obviamente, não dá para. Não existe nenhuma evidência científica de por que morte traumática, né? Isso é um achado. Esse é um achado, né? Esse é um achado. Aí vem a questão, né? Quer dizer, se supostamente existe uma vida passada, e normalmente a gente não lembra disso, talvez de alguma forma a morte traumática possa marcar mais e a pessoa poder trazer isso de certa forma. Parece que é algo que fugiria do padrão. Mas isso é completamente especulativo, naturalmente. Né? Isso é um dado importante. No nosso livro, a gente se atém especificamente a tem ou não tem, que tipo de evidência existe, que possíveis explicações existem contrárias à ideia da sobrevivência ou a favor. Agora, o mecanismo exato, como seria, a gente parou na primeira etapa. Se existe ou não evidência. Nós estamos falando com o professor Alexander Moreira Almeida sobre o brilhante livro, é uma delícia ler o livro, uma consistência científica, Ciência da Vida Após a Morte. Eu já aluguei você demais, a gente ia falar 40 minutos, mas você vê que você fez mais uma vez, né? Falando disso, falando de maconha, mais uma vez, você fez muito sucesso. Estão perguntando se você reconhece se Allan Kardec, e aí eu vou mexer, é passível de ser estudado cientificamente. Vai. Então, esse é um outro tema interessante. Na realidade, no final do século XIX, meados do século XIX, vários intelectuais começaram com a ideia de investigar, usar a ciência para investigar outros aspectos da vida, como surgiu a psicologia, surgiu a sociologia, várias áreas de investigação científica. E aí, vários pesquisadores começaram a investigar os fenômenos espirituais, propondo uma investigação científica nesse sentido. Como, por exemplo, a Society for Psycho Research, em Londres, que pesquisou muito sobre isso. E o Kardec fez a mesma proposta. A proposta dele era de fazer uma investigação científica desses fenômenos. Se foi ciência ou não, essa é uma outra discussão. Mas, de qualquer forma, a gente orientou um mestrado aqui na Federal de Juiz de Fora, analisando o procedimento metodológico do Allan Kardec. A gente tem estudado, a gente tem aqui feito vários estudos de vários pesquisadores que buscaram, de alguma forma, fazer um estudo sistemático das experiências espirituais. A gente tem um doutorado em William James, tivemos um pós-doutorado em Viktor Frankl, um doutorado em Jung, um mestrado em Kardec, publicamos agora Alistair Hard. Então, a ideia é investigar vários autores
que buscaram de formas diferentes fazer uma investigação empírica das questões espirituais. Bom, eu não vou esquecer que você me convidou para a gente pesquisar aspectos pictóricos. Eu estou É falando sério, é isso com toda certeza. Pode ir atrás. O que que vem por aí? Quer dizer, fenomenal, os elogios todos que você recebe aqui em termos da tua seriedade, do teu trabalho. A live anterior foi salva, sim, e vai ser salvo esse apêndice agora, incrível pesquisador de grande responsabilidade. Qual é o próximo passo, Ale? Você acha que você precisa ter um modelo explicativo? Ou isso, por enquanto, você vai relatar? Modelo explicativo já é algo mais complicado. Falando sério. Bom, a primeira etapa nossa agora está sendo de disseminar esse tipo de informação do livro, né? Porque, basicamente, Netak, ninguém sabe dessas informações. As pessoas não sabem no ambiente leigo, no ambiente científico, no ambiente religioso. Ninguém sabe sobre isso. Então, a gente está trazendo o tema para discussão séria, rigorosa, imparcial, buscando a verdade. Então, o primeiro trabalho que a gente está tendo agora é de disseminar essas informações para gerar debate, estimular mais pesquisadores. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a gente vai aprofundar esses temas. Nós já estamos editando agora. O Dinesh Bugra, ex-presidente da Associação Mundial de Psiquiatria, nos convidou. Nós estamos fazendo um número especial da International Review of Psychiatry, aprofundando os temas do livro com autores do mundo inteiro. Aí, ele está selecionando autores do mundo inteiro. E a própria Springer nos convidou a fazer um outro livro, agora mais completo, aprofundando o tema. Mas agora, o meu projeto individual, além de continuar com as pesquisas que nós estamos desenvolvendo, coletando dados originais, o que eu quero realmente fazer na próxima década é tentar trabalhar em modelos teóricos, candidatos a paradigma, como diria Thomas Kuhn, né? Assim, é preciso ter algum modelo teórico que ajude a fazer sentido desse conjunto de fenômenos. Por quê? Uma coisa que eu queria comentar para finalizar também, o que nos chama muito a atenção é que esses fenômenos muito diversos, um acontece com criança, outro acontece em pessoa que está morrendo, outro acontece com adulto, em todas as situações, são fenômenos que todos eles convergem, apontando, sugerindo de modo muito forte que, de alguma forma, a consciência continua. O próprio William James falava disso, que esses fenômenos tão estranhos, como mediúnicos, aparições, fenômenos fora do corpo, são tão estranhos e bizarros numa visão fisicalista, mas ficam muito naturais quando você imagina a continuidade da consciência. E eu acho que é justamente isso. É uma convergência de pesquisadores de fenômenos em várias partes do mundo sugerindo nisso. E para isso, para avançar a ciência, a gente precisa realmente de ter um modelo explicativo. Então, uma das áreas que eu estou trabalhando agora é justamente trabalhar com o que já foi desenvolvido de modelos explicativos e procurar aprimorar para fazer algo que possa ser testável e possa ajudar a ter um poder heurístico para as pesquisas. Última pergunta, Alex. Eu pego o gancho aqui. Tem uma moça aqui, psicóloga, diz que eu já valido a reencarnação no meu consultório, que eu acho uma coisa complicada. Alexa, fica quieta. Eu acho que no meu consultório, quando eu estou examinando um doente, eu preciso fazer uma apreensão fenomenológica. Eu tenho que botar... Eu não posso me deixar levar até pelas minhas crenças religiosas, né? Você se deixa influenciar pelo seu estudo? A hora que você está vendo um paciente, a hora que você está vendo alguém doente, como é que você faz essa atomização fenomenológica? Muito bom, Taki. Então, a diretriz que a gente... Inclusive, eu vou fazer propaganda de novo. A diretriz da Associação Brasileira de Psiquiatria acabou de ser publicada no Brazilian Journal of Psychiatry. A gente coloca que a abordagem é centrada no paciente. Eu, quanto profissional, não tenho direito de impor crenças religiosas ou antirreligiosas. Tem que lembrar que acontece dos dois lados. Eu não posso nem impor a minha explicação para o indivíduo religiosa e nem também dizer, não, isso é só uma alucinação, isso não tem nenhum sentido, isso é só um mecanismo de defesa do ego e acabou. Eu não posso fazer isso.
O que eu tenho que fazer, como você mesmo colocou muito bem, é ouvir o paciente, ter uma escuta empática com o paciente, mostrar que tenho respeito àquilo que ele vai comentar, como você comentou antes. Pacientes têm muito receio, é algo muito caro para eles. Então, eles não vão dar de barato, não podem ser desrespeitados. Infelizmente, muitos pacientes contam histórias de desrespeito por profissionais sobre essa experiência. Se o paciente começa a trazer essas experiências, eu vou falar para o paciente que ele pode ficar à vontade para ele poder falar o que ele quer, que ele vai ser respeitado, e vou ouvir com respeito, com atenção, né? E o paciente vai contar a experiência e eu vou, então, explorar com ele o que significado que ele interpreta disso, como ele vê isso e tal. E aí eu posso, claro, enquanto psiquiatra, avaliar se aquilo é sugestivo de uma doença mental. Também acontece isso. Muitas pessoas sabem que eu pesquiso esse tema, me procuram no consultório achando que eu vou tirar o remédio de um quadro de esquizofrenia, tirar o transtorno de humor de um bipolar, que obviamente eu não vou fazer isso. Então, é preciso separar uma coisa de outra, né? E ajudar. Então, eu vou separar. E se ficar claro que não é patológica a experiência do paciente, eu vou dizer para ele isso: olha, a sua experiência não é patológica mesmo. Agora, cada pessoa tem modos diferentes de interpretar isso. Como você interpreta? O que você vai ajudar o paciente a explorar as suas interpretações e integrar essa vivência do modo mais saudável possível na sua vida. Que, de um modo geral, se a gente profissional não atrapalhar, se a gente ajudar o paciente a lidar com isso, ele, de um modo geral, integra de modo muito positivo e saudável essas experiências. Eu estou abusando de você, mas aqui tem uma pessoa que diz: a doutora psicóloga já tratou um encarnado e tratou um desencarnado também. Num caso desse, eu tenho que entender que o indivíduo sente isto. Eu não posso validar isso, não é verdade? Quer dizer, o indivíduo diz que ele é um encarnado, o outro diz que ele é um desencarnado, eu devo respeitar a crença, mas não cabe a mim validar essa leitura. Isso mesmo. É isso, eu acho que é exatamente isso. Quer dizer, cabe a mim acolher isso do paciente. De novo, e se for um quadro psicótico e tal, eu terei que tratar e tudo mais e tal, mas é uma questão de vivência do indivíduo e eu vou explorar isso com o que o paciente pensa e ele tem que chegar à conclusão dele, não eu dizer que é isso ou que é aquilo. Né? Quer dizer, nem desqualificar, falar que é uma questão puramente material ou meio de defesa, ou dizer que é uma questão espiritual verdadeira e tudo mais. Aí eu estou extrapolando o meu papel. Alex, fala o teu Instagram, quem não está te seguindo, está te assistindo aqui, passa a te seguir. Como é que é o número? Então, é alex.nupes. Nupes é Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde. alex.nupes, N-U-P-E-S. E só um outro jabazinho também aqui. A gente tem um canal no YouTube chamado TV Nupes também. Você pode procurar no YouTube ou no Google, TV Nupes. São mais de 300 vídeos de mais de 80 autores, pesquisadores líderes de 13 países na área de ciência, saúde e espiritualidade. Tem física, história, filosofia, medicina, psicologia. Um dos melhores nomes do mundo